Paz, Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal, Pastor Tiago Luciano, expondo verdades. Quero tratar com vocês aqui hoje um assunto que tem sido muito falado e até questionado bastante nas redes sociais, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Sobre o grande rio Eufrates estar secando e possivelmente, como se dizem por aí, como um cumprimento da palavra de Deus. Mas eu quero aqui trazer um argumento que, da minha parte, eu não vejo isso um acontecimento, um cumprimento da palavra de Deus, mesmo porque os meus argumentos eu vou estar passando agora para vocês entenderem, tá? E, primeiramente, eu quero ler Apocalipse 16, de onde vai falar essa profecia. Apocalipse 16, e o versículo 12 apenas. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tá? Para quem estuda a Bíblia, escatologia, vamos dizer assim, que é o tema que nós estamos discutindo, primeiramente, Apocalipse tem que tirar em mente, se a pessoa tem alguma forma de pensar dessa maneira, Apocalipse não existe nada de oculto, nada de reservado, vamos dizer assim, quanto ao texto que nos foi dado, né? Mesmo porque se tivesse ainda alguma coisa oculta, não se chamava Apocalipse, ou no grego Apocalipsis, que significa revelação. Então, portanto, se é revelação, nós temos condições suficientes para entendermos pela própria palavra de Deus aquilo que Deus quis nos transmitir, né? E a própria palavra de Deus se declara, né? Se traduz, e nós podemos entender por ela própria o que ela quer nos falar, tá? Então aqui, para quem estuda, mais uma vez voltando aqui, para quem estuda a palavra de Deus e principalmente escatologia, sabe que a chave de interpretação do livro de Apocalipse está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, quando vai dizer assim: escreve, pois, as coisas que você tem visto, as que são e as que depois destas vão acontecer. Essa é a chave de interpretação do livro de Apocalipse, porque a Bíblia está dividida ali em três seções: aquilo que você viu, as coisas que são, falando com João, né? E as que depois dessas vão acontecer. Então o livro já tem uma série de interpretação ali, dividida em três etapas: coisas que vistes, as coisas que são e as que depois dessas vão acontecer. E o que é? Resumindo aqui, que não dá para explanar aqui, é muito complexo, né? E o que seria então essa interpretação, essa chave de interpretação? As coisas que viste, foi aquela visão gloriosa de Jesus glorificado do capítulo 1, né? E que são as coisas que são? É um assunto referente às igrejas, às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? As coisas que são referente ao capítulo 2 e o capítulo 3, e as que depois dessas vão acontecer, que é a chave de interpretação número 3, é as coisas que são logo após os eventos das igrejas, né? Teoricamente, automaticamente, as coisas que depois dessas vão acontecer. Então nós temos que entender que, por mais que tenha algumas passagens parentéticas no Apocalipse, tem alguma simbologia, né? Nós temos que entender que a Bíblia tem que ser tratada literalmente, né? Nós não temos condição e liberdade para ficar espiritualizando a palavra de Deus, mesmo porque ela já é inspirada, né? Mas tem alguma simbologia, alguns significados aí, tem algumas passagens parentéticas que talvez não se enquadra no cronograma, mas o livro de Apocalipse, por sinal, é um livro com cronogramas, né? Uma série de eventos a serem concluídos sucessivamente. Então nós vamos entender que não dá para pegar uma parte do texto e colocar em outro lugar. Não dá para pegar um evento que é das coisas que viste ou das coisas que são e colocar lá no evento das que depois dessas vão acontecer, né? Estamos aqui entrando dentro dos 3 processos da chave de interpretação do Apocalipse, para que você entenda e raciocine comigo essa questão. Eu não tenho a liberdade de pegar um texto e colocar o bel prazer em outro lugar que ele não se encaixa. E o livro de Apocalipse, ele é cronológico, né?
Então os eventos aqui são consecutivos, são um após o outro. Alguns detalhes como as passagens parentéticas, né? Que às vezes entra ali no meio de alguma história, mas do contrário, tudo é cronológico. Então eu não tenho essa liberdade de pegar evento de uma parte da chave de interpretação e mudar para onde eu quero. E a questão aqui sobre o grande rio Eufrates está secando, é lógico que teoricamente nós estamos vendo, todo mundo tem contemplado e não deixa de ser uma verdade, está secando, mas não faz parte da promessa de Deus ainda, pelo que a Bíblia nos deixa a par pelo seguinte, porque se a gente vê o capítulo 16 de Apocalipse, o qual está escrito sobre a secagem do rio Eufrates, o esgotamento do rio Eufrates, ela está enquadrada na chave de interpretação das coisas que depois destas vão acontecer, né? Então existe uma série de processos, série de coisas ainda para serem acontecidas, que teoricamente não dá para pular os passos aqui. Tem aquela regra da matemática, né? A ordem do fator não altera o produto, mas não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui, porque se eu pegar um texto e colocar ele em outro lugar que ele não se encaixa, não vai dar certo. Então as coisas que viste, as coisas que são referente às igrejas e as coisas que depois destas vão acontecer. E quando que começam as coisas que depois destas vão acontecer? A partir do capítulo 4 de Apocalipse, ali no versículo 1, nós vamos ver quando o anjo vai falar para João: sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer, né? Depois das igrejas, depois da visão que João teve. E no grego, essa frase, depois dessas, é metatauta, e literalmente significa depois destas coisas. Então, os eventos do capítulo 4 ao 22 são eventos concernentes às coisas que depois destas vão acontecer. A chave de interpretação número 3, né? Então o livro é dividido em 3 seções: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois destas vão acontecer, tá? Então, se o rio Eufrates, eu digo que ia ser breve, né? Não dá para explanar muito, mas um resumo aqui para você entender qual é o meu argumento, o meu conceito sobre isso. Como eu disse, eu posso estar errado, mas o que a Bíblia me fornece aqui sobre essa explicação me faz entender que esse seja o panorama de visão, né, que nós devemos ter quanto à palavra de Deus, sobre essa forma de interpretar a palavra de Deus. Então, para que o rio Eufrates esteja secando para o cumprimento da palavra de Deus, então os 7 selos já deviam ter acontecido, as 7 trombetas e as 5 primeiras taças. Você está entendendo? Né? Então, se eu pegar esse texto ou esse acontecimento agora e colocar dentro da palavra de Deus, fora do seu contexto, fora da chave de interpretação, eu estou colocando ele no lugar errado. Então, para que isso acontecesse, se o rio Eufrates estivesse secando para dar cumprimento a uma promessa de Deus, então os outros eventos automaticamente deveriam ter acontecido também, né? Porque faz parte das coisas que depois destas vão acontecer, e o livro aqui é cronológico, tá? Então, por isso é meu argumento, e não acredito que essa secagem do Eufrates se dá ao fato já de um cumprimento da palavra de Deus, que vai se cumprir, vai, né? Porque quando chega no capítulo 21 ali, o próprio Deus vai falar sobre a Escritura, ainda que um termo escatológico, Deus ele vai falar assim: está cumprido, né? Olha só a soberania do Deus que nós servimos. Então nós vemos que na mente de Deus, o que já está escrito aqui já está cumprido, mas para nós ainda tem coisas que vão se cumprir. Então a questão do rio Eufrates está secando, para mim, biblicamente, não faz parte ainda da promessa de Deus. Para que, se isso fosse um cumprimento já da promessa de Deus, os outros 7 selos, as 7 trombetas e as 5 primeiras taças deviam já ter acontecido, né? Porque é cronológico, é consecutivo, senão não estava aqui da forma que está, com numerais ainda, né? Um selo após o outro até o 7º, uma trombeta após a outra até o 7º, mesmo porque é em ordem crescente a numeração aí, primeira a 7 trombeta, da primeira a 7ª taça. Então
as outras taças já deveriam ter acontecido e que nós sabemos ainda nenhum desses eventos ocorreu no mundo, porque ainda é um fato escatológico, é algo que há de acontecer depois daquilo que está ainda para culminar nessa terra, né? Que vai acontecer, nós sabemos que vai, não tem nem dúvida, mas a gente fica ainda nessa expectativa de que vai acontecer sim, porque fiel é o que prometeu, mas enquanto isso a gente também temos aí essas nossas dificuldades de interpretação, e eu estou passando aqui meu argumento para você que gosta da palavra de Deus, examinar aí com carinho também, tá? Se o que você acha desse meu conceito bíblico, tá bom? Porque nós não podemos fugir desse parâmetro, nós não podemos fugir dessas regras de interpretação, né? A qual a própria Bíblia se explica. Então, só um detalhe aqui sobre o rio Eufrates. Não sei se você já tem ouvido falar alguma coisa assim sobre ele nessa parte. A cheia anual do rio ocorre de março a maio. A profundidade média na parte superior do rio é de 2,40 m e na parte inferior de 6 a 9 metros. E ele também é navegável por cerca de 1.930 quilômetros dos Montes Tauro até o Golfo Pérsico. E a sua largura varia de 182 a 365 metros. Veja que espetáculo, é um grande rio realmente, né? As dimensões que nós temos aqui, é interessante saber também quanto a isso, mas veja bem, para pensar, isso aqui é um conceito meu agora, para pensar, Deus não precisaria que o rio fosse secando gradualmente, né? Porque a Bíblia fala que o anjo jogou a taça no rio e ele secou. Então não é uma secagem progressiva, porque o Mar Vermelho não foi progressivo, o Jordão não foi progressivo, os milagres de Deus são instantâneos. E a Bíblia vai estar dizendo que o sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates e a água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, a ira de Deus aqui não é contra o rio, né? O rio em si é inofensivo, mas faz parte de um propósito de Deus, né? Que acontecerá para que então as nações que oprimem Israel, afrontarem Israel, ultrapassem aqueles limites e sejam derribadas pelo Senhor ali no Armagedon, né? E essa é a ira de Deus. Mas então, fica aí para você, no seu coração, na sua vida, você que gosta de explanar a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra com carinho. É um resumo aqui, para que nós possamos entender e que para você entenda a parte do meu conceito aqui, o meu argumento quanto a isso. Eu não, vou ser bem sincero, vou repetir aqui, eu não acredito que esse evento do rio Eufrates agora se dá o fato já do cumprimento da palavra de Deus, tá? Porque se eu pegar esse texto e tirar fora de ordem, bagunça tudo. Voltando aqui aquele conceito de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas aqui sim. Se você tirar um texto do seu lugar e colocar no outro, vai bagunçar, vai ficar fora do panorama que Deus deixou para nós. E essa chave de interpretação, para você que estuda o Apocalipse, estuda escatologia, tá? É essencial para você entender sobre a interpretação das coisas, dos eventos de Apocalipse, tá? Sobre a interpretação, porque já é interpretado, já falei, Apocalipse é revelação, então não tem nada de oculto, não tem mistério nenhum. A Bíblia tem que ser tratada literalmente. Esse evento é literal. Todos os eventos que a Bíblia menciona aqui no Apocalipse são literais, algumas simbologias, né? Mas os eventos em si que a Bíblia mostra são literais, todos os acontecimentos são literais. Nós temos que tratar isso também literal, tá bom? Então esse rio vai secar, essas nações vão passar por ele ali, porque é um caminho estratégico, né? E isso é totalmente literal. Eu já vi muitos conceitos tentando simbolizar esse conceito aí. Não vou entrar em detalhe agora, mas já vi muitos conceitos tentando simbolizar esse evento do rio Eufrates,
mas não tem nada de simbolismo aí não, é totalmente literal, porque se o Mar Vermelho foi literal, se o Jordão foi literal, se tantos outros milagres foram literais, por que esse seria então simbólico, né? Mas fica aí no teu coração, fica aí na tua mente e examina com carinho, em nome de Jesus. Deus abençoe.